Sejam bem-vindos a um novo vídeo. Hoje falaremos como planejar refeições e o cardápio da semana. Ajuda muito ao andamento de toda a família. Devemos levar em conta que o planejamento vai de acordo com o número de pessoas, além de escolhermos itens e receitas que toda a família gosta. Comecei a fazer a lista de compras e o cardápio quando me casei. Com a chegada do meu filho, fui aprimorando. Comecei a fazer um curso que levaria 2 anos para terminar. Então, eu fui obrigada a intensificar ainda mais o planejamento de receitas e cardápios. No período que eu tinha comércio, eu formulava cardápios somente para o meu filho, onde eu preparava café da manhã, deixava pronto almoço e lanche da tarde. E o jantar que era feito todos os dias. Eu faço. O jantar não é bem o jantar que a gente faz. A gente come um lanche ou geralmente uma salada com proteína, com frango ou com mussarela de búfala, ou também uma ensalada de arroz ou uma pasta também como salada. Então é isso que a gente janta. Então nesse período que eu tinha esse comércio, eu preparava somente as refeições do meu filho, porque eu e meu marido comíamos fora, próximo de nossos serviços, almoçava e só jantava em casa. Então a única preparação que eu tinha era para o meu filho. Ao começar a preparação e o planejamento de receitas e cardápio, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que a gente tem na geladeira. E depois disso, fazer uma lista com o que a gente precisa, tanto de compras de verdura, frutas e legumes, como também o que está faltando na despensa. O cardápio aqui de casa é dividido em 2 tipos: comida brasileira e comida italiana. Geralmente o que a gente ouve aqui no Brasil é: o italiano não come verdura, não come legume, nada, é só macarrão e pizza. Mas não é bem assim. Numa cozinha italiana você vê de tudo. A diferença é que eles comem primeiro e segundo prato. Primeiro prato geralmente é pasta ou risoto. Segundo prato é acompanhado com peixes, carnes, né? Carnes brancas, ou peixe ou frango, ou carne vermelha. Lá eles consomem também carne de coelho e até de cavalo. Principalmente cavalo para crianças, porque é rico em ferro. Então, geralmente dão muito. Os cavalos são cavalos de abate, exclusivo para o consumo. E acompanhado com a carne, o italiano come os contornos. Contorno é verduras, legumes, batatas, leguminosas em geral, e também saladas. No meu dia a dia, eu gosto de estar deixando semanalmente pronto sugos, que são molhos italianos, que eu posso estar fazendo à base de carne, de peixe. Então, são esses 2 itens que eu gosto de fazer, a base de peixe e a base de carne. Geralmente a carne é a bolonhesa, mas existe também a opção de você fazer um sugo que demora geralmente a minha sogra costuma demorar em torno de 2 horas fazendo um molho, que é a base de costela de vaca. Eles cortam em tamanho pequeno e ela introduz tudo: pedaço de carne, de bovina, geralmente é vitelo. Vitelo é uma carne do boi. É uma carne mais tenra, né, mais macia. E então ela faz essa misturas de carne, põe até uma linguiça e deixa apurar por 2 horas. Isso deixa um perfume e ela vai se soltando do osso, sabe? Na realidade, eles não consomem a carne. É só para fazer um molho misturado com essa carne. Além de fazer também molho de pesto,
que é feito com manjericão italiano, porque não é igual ao manjericão nosso. E pinole. Eu gosto muito de fazer isso de uma forma totalmente mais brasileira, né? Utilizando o que a gente encontra aqui, como nozes ou qualquer outro tipo de castanha. Eu uso rúcula, azeite, 2 dentes de alho e parmegiano, né? E é isso. A receita está na playlist. Além do sugo, eu gosto de estar preparando também outras opções, como torta de frango, quiches, eu gosto de alho poró. Que mais? Gosto também de fazer ravioli. Vou estar deixando algumas imagens aí para vocês. Gosto de fazer ravioli, lasanha, torta de frango, quiche, quibe. Que mais? Outro item que também não pode faltar em casa são as verduras, legumes, tubérculos. Eu adoro, gosto muito. Muito verde. Gosto de todos os tipos de verde intenso. Brócoli, couve, manteiga, espinafre. E para evitar o desperdício, o que eu costumo fazer? Branquear esses alimentos. A única coisa que eu não gosto de branquear é a couve-flor. A couve-flor, eu já fiz vários testes, branqueamento dela eu não gosto. Muda a textura. Gosto de congelar muitas coisas. Gosto de congelar bastante fruta, manga, morango, para mim depois estar colocando, fazendo um frulado. Congelo banana. Banana nanica eu corto em pedaços e congelo para estar fazendo frulado com leite. Congelo, como que chama? Abacate. Congelo até fatias de limão. Faço branqueamento de brócolis, vagem. Então isso ajuda no dia a dia. Outro item que eu gosto muito de congelar já pronto é a batata doce. O que eu faço? Já fiz a batata doce com casca, sem casca. Eu sempre faço ela no vapor e congelo com casca. Então eu faço ela no vapor, ela tá sequinha, depois de pronta, deixo esfriar e congelo. Congelo ela fatiada, mas ainda com casca. A textura é bem melhor. Outro tipo de batata eu não congelo, porque a textura não fica legal. Para fazer todo esse planejamento, a gente tem que estar em mente os dias que a gente não vai estar em casa. No momento que a gente estiver formulando as receitas e o cardápio, é importante a gente observar se todos os dias da semana todos vão estar em casa. Por quê? Se um estiver fazendo um curso ou no trabalho, a gente tem que retirar esse dia para evitar o desperdício. Aí é só você não fazer as refeições daquele dia no cardápio. Então eu formulo o meu cardápio para 3 pessoas, o número de pessoas que eu tenho em casa. Fazemos 2 tipos de compras, uma compra no hipermercado e a outra no mercado normal. No hipermercado, o que a gente gosta de comprar são itens importados, itens que a gente geralmente encontra no mercado, mas que os preços são altos. Então, o que a gente compra no hipermercado? Pomodoro pelado, azeite quando o preço está de hipermercado. Nos últimos tempos não tem preço bom em azeite. Mas isso a gente sabe porque teve uma safra menor na Espanha, também na Itália, que são países produtores de azeite. Isso fez com que o azeite ficasse cada vez mais caro. Então, além do pomodoro pelado e o azeite, a gente também compra farinha, o fardo de farinha, compra pasta, que são os macarrões, né? Variados. Compramos a peça de mussarela, compramos mussarela de búfala, compramos também alguns picles como pepino, palmito, azeitona, atum, seleta de legumes.
água, produtos de higiene para casa. Existe uma diferença enorme, gente, em questão de papel higiênico. Eu fiquei chocada com a diferença dos preços, além de possuir maior variedade nesses itens. Já no mercado normal, a gente compra carnes, frango, peixe, todo tipo de carne, presunto cru, parmesão, frutas, legumes, verduras, saladas. No período da pandemia, a gente fez compras online. E naquela época ainda existia o macro. Então a gente continuou fazendo compra no macro, só que online. E tinha todas as mercadorias. Aí o macro fechou no Brasil. Começamos a comprar do atacadão. Mas o atacadão online não tinha a mesma facilidade que o macro. A diferença é que quando você compra no atacadão online, existe um limite para compra. E se você compra determinado produto de um distribuidor, às vezes você tem que comprar de outro distribuidor porque não tem a mercadoria que você quer. Então, o que acontece? O consumidor sai prejudicado, porque existe um limite de compra. Então, a gente comprou, naquele período, peça de mussarela, azeite, farinha, mas aí não tinha pasta, não tinha outros itens. Então, o que a gente fez no período da pandemia? Comprava só de um distribuidor, porque se a gente comprasse de outro, teria que pagar uma taxa a mais, no sentido de consumir mais, sabe? Então isso a gente não achou legal do atacadão. Praticamente cada mercadoria de um distribuidor diferente. Então isso tudo torna inconveniente para o consumidor. Então por isso a gente deixou de comprar online e resolvemos agora comprar presencial. Então o atacadão presencial não tem nada disso. Então começamos a frequentar. O problema é que é muito distante, é cansativo, o trânsito é cansativo também. Outra coisa que eu observei, mas não tem a ver com hipermercado, tem a ver com serviços online, é que comprando online, a validade você não tem controle sobre ela. Por quê? Porque eles vão te entregar os que tiverem mais próximo do vencimento. E a gente indo no mercado, você escolhe um vencimento maior. Então, esse lado também eu observei. Então, a vantagem de se comprar presencial são muitas, porque você nem sempre online eles colocam todos os produtos. Então, presencial a gente verifica as variedades em produtos, em marcas e também a validade. Hoje a gente voltou a comprar tudo presencial. A compra online é muito útil, porque quando você não pode ir no mercado, quando você tem compromissos ou quando você tem filhos pequenos, eu acho que a compra online veio para ficar. Ela é muito útil quando você tem compromisso, quando você está trabalhando, você faz o pedido pelo telefone, online, coloca lá na cestinha e já chega em casa. Só precisa de ter alguém para receber. Além disso, é muito útil, é muito prático. A duração da nossa compra de hipermercado é em torno de 1 mês a 2 meses. Chegando a 2 meses, principalmente fardo de farinha. Então, como eu falei para vocês, a compra em hipermercado compensa muito. Apesar do cansaço, mas a economia e a qualidade, porque é a mesma mercadoria de um supermercado, porém com preço bem melhor. Então acaba compensando o cansaço. Mesmo você comprando poucos itens, ainda compensa, gente. Nossa, é uma diferença inacreditável. É lógico que tem itens que têm o mesmo preço de supermercado, mas nós aqui em casa só consumimos aquilo que realmente a gente precisa. A gente escolhe o que realmente compensa. Se o arroz é o mesmo preço de supermercado,
Já que a gente está ali, aproveita e compra. No mercado normal, a gente compra carnes e outras coisas que a gente está precisando no momento. Comprando, além da conservação dos freezers. É importante que as carnes estejam em freezer onde a refrigeração esteja em ordem, que seja novo. Então, isso eu sempre observo. Não compro pacote, porque geralmente a gente compra a carne a vácuo. Não compro, já cansei de ver, até no mercado que eu compro. Não compro carne, peça de carne, com o vácuo adulterado. Sabe quando rasga e eles colocam uma fita? Já cansei de ver. Não compro. E mesmo tendo todos esses cuidados, semana passada eu tive que sair às pressas aqui de casa, a pé, e voltar no supermercado que a gente costuma comprar. Por quê? Eu fui tirar a carne do pacote a vácuo e fui fatiar elas. Mas no momento que eu abri ela tinha a mesma cor de uma carne normal, mas no momento que eu abri, eu senti o cheiro, o mau cheiro intenso. Eu saí correndo para ir no mercado. Fui no mercado que eu comprei. Ainda bem que meu marido guarda as notas fiscais, porque ele guarda tudo. Tudo que é nota fiscal, tudo que ele compra, ele guarda. Além disso, até e-mails ele guarda. Então, é importante ser organizado para encontrar esse tipo de coisa. Se fosse eu, talvez eu teria jogado fora a nota, mas ele não, ele guarda tudo. Então eu fui lá, conversei com a gerente de operação, ela falou assim, mas a gente não costuma acontecer isso. Eu peguei e falei assim, cheira a carne, você vai ver que ela está estragada e que eu comprei aqui. E graças a Deus que eu tenho a nota fiscal, falei desse jeito para ela. Porque perder uma peça de carne dessa forma não é possível, né? Sendo que eu comprei aqui, deixei na geladeira de um dia para o outro para descongelar. E quando eu fui abrir a peça no dia seguinte, estava esse mau cheiro. Aí ela falou, isso com certeza já veio com problema do distribuidor. Eu pensei, mas eu como consumidora eu não tenho culpa. Aí ela falou assim, não, pode ficar tranquila que a gente vai trocar, a gente vai dar um vale no mesmo valor. E fui lá e troquei. O que é impressionante é que a carne tinha a mesma cor, a carne era vermelha. Então era uma peça ancho, maturata, e essa maturação é feita coloca em um freezer, é uma mudança de temperatura que depois eu explico direitinho para vocês. Então, nunca tinha acontecido isso e aconteceu. Então agora, para não correr esse risco, é melhor comprar peça congelada. É da forma congelada que é exportada. Existe uma diferença entre essas carnes que são colocadas no vácuo, mas que está fresca, e existe a diferença das que estão a vácuo como uma pedra. Essas são carnes para exportação. Então tem que estar perfeito, começar a consumir esse tipo de carne. Então eu contei essa historinha para mostrar para vocês como é importante a gente guardar a nota fiscal. Se eu não tivesse guardado, a gente tinha perdido uma peça de carne. A gente equilibra também o consumo de carne. A gente não come todos os dias carne vermelha. A gente gosta de estar distribuindo durante toda a semana variedade, no caso 2 a 3 vezes por semana peixe e o restante carne branca, como frango, e carne vermelha de boi ou suíno. Então a gente gosta de consumir muita verdura, legumes, brócolis não pode faltar, porque é o meu queridinho aqui de casa. Eu gosto também de fazer picles, faço alguns, outros eu compro pronto. Geralmente eu compro pronto o pepino,
Gosto de fazer rabanete, cenoura, gengibre. Esses eu faço em casa. Gosto também de comprar aquela cebolinha, sabe aquela cebolinha japonesa, bem pequenininha? Adoro. O picles é muito bom porque aumenta a imunidade. Então é um alimento que eu sempre gostei. E eu gosto também de estar colocando na salada de arroz. Utilizo alguns itens orgânicos e outros normais, porque nem tudo existe orgânico. Durante a semana, quando vai acabando alface, tomate, uma salada, repolho, aí eu busco no mercado rapidinho. Já a couve, eu congelo ela, eu congelo de duas formas, picadinha e também em pedaços. Em pedaços para mim tá fazendo suco verde e picadinha para estar fazendo refogado. Ela não muda a estrutura dela, é fantástico. Adoro couve no freezer. A textura dela é a mesma, é incrível. Todo esse processo de compra, de planejamento, de cardápio, no começo, quando você nunca fez, é complicado, chega a ser difícil, às vezes a gente quer desistir, mas não desistem. É um processo que a gente vai se acostumando, e quando a gente acostuma, não tem volta. É muito prático, facilita a vida, a gente acostuma e quando tudo é planejado, tudo se torna mais simples. É simples para quem faz, para quem está com fome de comer no momento. Esse planejamento de hoje é diferente do que eu fiz lá atrás, no passado. Esse planejamento vai mudando de acordo com o crescimento de nossos filhos, com a circunstância das nossas vidas. As rotinas aqui da nossa casa mudaram. Hoje trabalhamos home office, meu filho faz faculdade, estágio, além de cursos adicionais. Então, para isso, a gente precisa ter estrutura e planejamento. O meu marido trabalha numa multinacional que, com a pandemia, se tornou home office e depois da pandemia continuaram a ver que era a melhor escolha. Então, eles continuam home office, a empresa inteira. Eu trabalho hoje mais online, onde eu faço agendamento, visitas online. Só vou presencial quando eu tenho que apresentar o local ou quando precisa de alguma manutenção. Antes, quando eu tinha o meu comércio, não sobrava tempo para isso. Eu e o meu marido trabalhávamos fora, já almoçávamos fora. Eu, às vezes, fazia até o café da manhã fora. Deixava só preparado o cardápio do meu filho. Se a gente for observar, a qualidade é inferior quando você come fora, porque você não sabe o tipo de óleo que é utilizado no local onde você está comendo. Todo mundo que conhece restaurante sabe da reutilização de óleo, isso não é novidade. Para fazer uma batatinha, a batatinha é mergulhada no óleo e ali por muito tempo. E eu me lembro que na época eu ficava trocando de restaurante, porque a gente enjoa. Você enjoa do mesmo tempero, do mesmo estilo de cardápio. Então na época eu tinha uma pessoa que ficava com meu filho, mas a comida eu sempre deixava, então eu deixava preparada, já tudo pronto para ele, o almoço, fruta na geladeira já picada, pronta para ser consumida, deixava lanche pronto. O jantar sempre a gente fez em casa. A única coisa que eu fazia na época era o cardápio do meu filho e o jantar para todos. Formular o cardápio para a família facilita, economiza tempo, economiza dinheiro e é prático. Além da qualidade de vida ser superior, porque você está comendo alimentos que você sabe que foi bem higienizado, bem limpo e sabe a procedência deles. De não ter aquela preocupação que a gente tinha no passado de pensar o que eu vou fazer hoje de janta, o que eu vou fazer hoje no café da manhã, e o lanche da tarde, e o almoço. Então, quando você planeja, você não tem esse tipo de preocupação,
porque já está pronto, semi-pronto. Planejar a comida que você e a sua família come é algo libertador, prático, econômico, e a qualidade é o que mais define essa escolha. Quando você planeja, você tem escolhas mais saudáveis de congelar frutas, porcionando elas para sucos, vitaminas. Isso faz com que evitemos de consumir produtos processados. Para isso eu tiro um dia ou até 2 dias para estar organizando isso, fazendo esse planejamento. Eu faço um dia de salgados, algumas coisas de forno, como pães, pizza. Pizza eu deixo para o meu marido fazer. Então, pizza, quiche, eu adoro fazer quiche, torta de frango, pão de queijo, quibe. Eu vejo que existe pão de queijo até que tem aroma de queijo, gente. Dá para entender? Aroma. Então, saber o que a gente faz com o alimento é muito importante. Saber o que você está colocando ali naquele alimento. Sabe que você utilizou leite de verdade, integral, queijo de verdade, nada com aroma, sabor queijo. Quando eu vi isso, aroma, sabor queijo, é como você comer um salgadinho. É incrível. Não, eu gosto de coisa de verdade. Eu tiro 2 dias da semana para estar fazendo isso. Isso faz com que facilite a vida. Eu deixo o bolo pronto, ou para café da manhã, pão de queijo, torta. Por quê? Porque jantar mesmo a gente não janta. Então eu tenho que fazer ou uma torta, um quiche com uma salada, fica uma delícia. De deixar a lasanha congelada. Eu não faço mais porque o meu freezer é pequeno. Agora, se você tem preguiça, se você é uma pessoa que não gosta de cozinhar, não tem desculpa não. É só você contratar uma cozinheira com um sistema de diária e pedir para ela fazer tudo aquilo que você gosta. Deixar preparado, você compra todos os itens, estipula junto com a cozinheira quanto que vai gastar para o número de pessoas que você tem na família e você vai ter comida de verdade em casa. Vamos parar e pensar. É melhor comprar comida sabendo que tem produtos cheios de aromatizante, corante e etc, etc, além dos hormônios, ou tirar um dia para preparar esses alimentos. Então, você pode tirar um dia, seu dia de folga, para preparar esses alimentos. Deixar tudo prontinho, esfriar e congelar. Agora, se você realmente não gosta, existem outras maneiras de você obter um alimento fresco e saudável. A primeira opção é essa que eu dei, contratar uma cozinheira, planejar junto com ela a quantidade e fazer alimentos para um mês. Vocês estipulam o tempo de alimento que vocês querem. Eu acho essa opção a melhor, ótima e prática, além de ter alimentos de verdade no freezer. Então, vocês podem comprar pratos prontos em sites especializados em alimentação, mas esse de uma forma mais industrial. Outra opção é as rosticerias, que você pode comprar alguns assados e congelar. Mas, na minha opinião, a melhor opção é contratar uma cozinheira com diária. Se não deu para fazer tudo que você quer, se a sua família é grande, contrate para 2 dias. Um dia só de salgados, tortas, quiches e outro dia de alimentação. Isso é muito prático e bom. Facilita a vida de quem faz e de toda a família. No caso, você contratando essa cozinheira, o que vocês podem estar fazendo? Para adicionar em todos esses pratos quentes que ela vai fazer. Fazer um arroz fresco, que é uma coisa muito simples, que você pode estar fazendo com a ajuda de uma panela elétrica, que é maravilhoso. Eu não vivo sem panela elétrica. Lembro a primeira vez que minha mãe me deu uma panela elétrica de arroz. Eu falei, mãe, mas o arroz é tão fácil, para que você vai me dar uma panela de arroz? Ela falou assim, porque panela de arroz é uma outra vida. É muito bom, ela falou.
E eu falei assim, gente, mas o arroz é tão fácil de fazer. Ela falou assim, começa a fazer na panela, você nunca mais vai ficar sem panela. E é verdade, gente. Eu queimei a minha panela de arroz, depois eu comprei outra. E essa é a minha terceira panela de arroz. E essa última, a minha mãe também me deu. Minha mãe me deu 2 panelas de arroz e eu comprei só uma. É prático. Você pode colocar o arroz, o óleo, a água, o sal e ir tomar um banho. Ela desliga sozinha. Ela permanece com o arroz quentinho. Então, panela de arroz é vida. De ter a opção de você poder fazer legumes também no vapor. O que eu faço quando eu quero fazer arroz com legumes? Eu coloco o arroz para fazer. Quando ele está seco, eu abro, né, gente? Quando eu vejo que ele está quase úmido, eu coloco a seleta em cima na parte do vapor. Aí ela cozinha no vapor, aí depois eu misturo no arroz. Eu faço com a minha panela de arroz muita coisa, até arroz com carnes eu já fiz. Além disso, facilita muito a gente deixar higienizado saladas. Eu deixo higienizado salada. Então tem sempre tomate, repolho. Eu gosto de repolho roxo, pepino. Eu deixo já higienizado, às vezes até picado. O pepino eu não gosto de picar e nem tomate eu gosto de picar, eu pico na hora. Então, deixar essas saladas prontas também é vida, viu? Eu costumo colocar as folhas em um saquinho zip ou então em potes herméticos. Então, planejar significa economizar dinheiro, qualidade e saber o que consome. Em casa a gente não reutiliza óleo nenhum. Comer fora de casa isso pode acontecer. Planejar um cardápio também evita desperdício. É importante a gente respeitar aquela lista que a gente fez antes de ir ao mercado. É importante a gente não ir de estômago vazio para o mercado, porque aí você começa a comprar tranqueira, baboseira. O item que eu gosto de estar atento ao comprar é item de limpeza. Gente, no começo da minha vida de casada, de dona de casa, no comecinho do casamento, como a gente gastava com material de limpeza. Eu era uma loucura, tudo quanto é material de limpeza eu queria comprar em excesso. Não entendia nem direito de limpeza. Hoje a gente tem noção do que é importante, do que realmente é necessário. Faz algum tempo que eu já estou utilizando materiais naturais como vinagre, bicarbonato de sódio, o álcool 70. Mas também eu não deixo de consumir água sanitária, detergente para pia, que mais? Cif, não fico sem cif e sem lisoforme. Lisoforme eu gosto de utilizar em toalhas, eu usava também nas toalhas do meu salão. E também gosto de estar borrifando em colchões. Gosto também de congelar, mudando de assunto, gosto também de congelar frutas, manga, morango, kiwi, abacate, banana. Banana nanica eu já corto sem a casca. Outro tipo de banana que eu testei é a banana da terra. Essa da terra, ela desmancha se eu tirar a casca. Então, eu aprendi a congelar ela com a casca. Eu higienizo a casca e congelo ela com a casca. Dessa forma, ela se mantém um pouco melhor, sem fazer com que ela desmanche. E com isso, quando eu frito, eu faço aquela farofa de banana da terra. Fica uma delícia. Gosto de congelar seleta, milho. Quando é época de milho, eu gosto de comprar um milho fresco, tirar da espiga e congelar. Gosto muito do freezer. O meu freezer, assim, como eu já falei, ele é pequeno,
não cabe tudo que eu gostaria de congelar. Além de saladas em sacos zip, tomate em potes herméticos, eu gosto também de estar picando frutas, fazendo uma salada de frutas e colocando em taças e tampando com papel filme. Isso eu faço dessa forma porque minha família é pequena e a conservação é boa. Evito deixar o líquido da fruta. Caso eu queira fazer essa salada colocando um suco de maracujá, eu preparo só esse suco e coloco no momento que vai ser servido. Mas na conservação na geladeira, eu gosto de deixar a fruta, a salada de fruta, sem nenhum líquido dentro. Então, você pode estar fazendo a sua salada e finalizando com suco de laranja, de limão ou maracujá. Mas aqui a gente acaba nem pondo isso. De vez em quando, quando eu lembro, eu coloco. Mas eu gosto dela só sequinha, sabe? Então dura até uma semana na geladeira. Aqui em casa não dura muito, né? Porque o pessoal consome. Então eu acho prático. Ninguém tem que me pedir para picar alguma coisa. Eles vão e já se servem. Outra opção é você estar colocando em um pote hermético para famílias maiores e estar distribuindo em um local individualmente. Também já vi bastante. Colocar a salada de fruta em potes maiores, herméticos, e está sendo distribuído no momento que vai ser servido. É uma facilidade, porque ninguém tem a necessidade de pedir nada, é só ir na geladeira, pegar a taça e consumir. Isso é muito bom. Eu acho que vocês já observaram. Como eu falei, eu faço comida brasileira e italiana. Mas a gente não consome todos os dias feijão. Ele está na minha lista da semana, pelo menos uma vez por semana. Então, eu consumo vagem, eu consumo lentilha, outros grãos. Não fico só no feijão, mas aqui a gente gosta de consumir, principalmente eu e meu filho, da forma mais fresquinha. Eu cozinho e a gente consome no dia. Aí sempre sobra, porque eu costumo fazer maior quantidade. Aí eu congelo. Mas o que eu observei, e até meu filho observou, porque a textura do feijão congelado, ele dá uma alteração. Ele fica mais macio, não fica tão inteiro como eu deixo. E isso faz assim mudar a textura, né? Mas mesmo assim a gente consome. Gente, aqui em casa eu só não faço mais coisas porque o meu freezer é pequeno. Próximo item de consumo será um freezer vertical. Então, como eu falei para vocês, a gente verifica tudo que tem na geladeira e na despensa, voltando ao que eu falei antes, e vai formular as compras. Eu coloco geralmente no item de notas do celular, o que eu estou precisando de comprar. Gosto de fazer o cardápio primeiro no notas também do celular, depois eu imprimo isso e coloco na geladeira. Quando eu não imprimo, eu coloco no quadro que eu tenho. Eu fiz um quadro na cozinha com aquela tinta de quadro negro e ali eu escrevo. Mas geralmente eu imprimo. Eu acho prático. Mas aí quando começa a cair da geladeira, aí eu acabo retirando, aí anoto algumas coisas no quadro. Então vocês vão ver qual é a melhor forma para vocês fazer o cardápio da semana. Imprimindo um planejamento de segunda a domingo, colocando na geladeira ou colocando no quadro. Tem gente que tem quadro de vidro e escreve com canetinha. Vou mostrar aqui para vocês como que eu deixo em notas, como que eu faço o cardápio, planejamento de compras do mercado. Então eu vou estar deixando aqui do lado para vocês verem e se inspirarem. Em casa eu costumo usar a fruteira somente para banana e mamão, papaya. O resto eu coloco tudo na geladeira. Não gosto de ficar com
com a fruta ali, porque passa alguns dias, já vem a mosquinha, então eu não gosto. Então, quando a banana vai amadurecendo, que é o caso de hoje, eu já piquei ela e já pus para congelar. Isso fica ótimo em frulados. Aí você faz um frulado de banana com leite e pedras de gelo, fica uma delícia. Aqui em casa a gente dá preferência para frutas e verduras de estação. O produto está muito caro, eu substituo ele. Se tem pimentão caro, eu não compro, deixo ele baratear. Substituo ele por outro alimento até voltar a baixar o preço. Isso eu aprendi com a minha sogra. O deixar de consumir o alimento faz com que o preço abaixe. Como eu escolho as receitas? Geralmente eu escolho em livros, de acordo também com o que a família gosta de comer. Meu marido sempre pede carbonara, então tem que ter carbonara. Eu gosto de fazer de vez em quando frango ao molho. Eu faço com coxinha, me faz lembrar de frango caipira. Então eu sempre tenho que ter esse item. Gostamos de fazer lasanha. Então essas receitinhas eu pego de livros, de revistas que eu tenho. Eu tenho uma coleção de revistas só de cardápio. Depois eu até posso mostrar para vocês. Então eu pego de livros, revistas e sites. E vocês podem pegar também no canal. É só vocês observarem a playlist que eu vou estar colocando alguns pratos. Tem várias receitinhas. Na playlist eu coloquei preparações de alimentos para a semana. Então, é vocês olharem na playlist preparações de alimentos para a semana, vai ter vários itens, várias receitinhas que eu faço na semana. Aqui em casa no jantar, gente, é bem prático. Geralmente eu faço uma carne, um frango, acompanhado de salada, pão. Tem sempre acompanhamento de pão no jantar. Ou fazemos uma salada com mussarela de búfala, rúcula e tomate. Ou fazemos uma salada de arroz, uma salada de pasta com atum. E assim por diante, gente. A gente não faz janta mesmo. A saladinha de arroz tem aí no canal também, viu? Vocês podem olhar. São ótimas opções para o verão. Pratos mais leves, frescos. Eu também tenho uma opção que eu gosto de consumir muito no verão. E geralmente eu faço no jantar. Eu faço, na realidade, no almoço, mas deixo para ser consumido no jantar. É o tomate recheado. É uma delícia, gente. Chamado pomodoro ripieno. Pomodoro recheado, tomate recheado. Vocês vão encontrar como pomodoro ripieno. É muito bom e leve. Então, nessas preparações não pode faltar o saco zip, que tem ótimos sacos na Daiso, gente. Eu agora só estou comprando na Daiso. E potes herméticos, que ajuda muito. As compras a gente faz aos sábados, porque aí a gente compra um pouquinho, principalmente quando a gente vai no hipermercado. Quando eu tenho que ir no supermercado normal, eu posso ir até sozinha ou com meu marido, mas geralmente a gente costuma comprar aos sábados. Se no meu cardápio tiver faltando algum item que eu não encontrei no supermercado ou no hipermercado, eu substituo. Aí eu só retiro do cardápio e faço uma substituição do alimento. Faça um cardápio, é importante, respeitando o gosto de toda a família, colocando nutrientes o mais colorido possível. Se vocês têm crianças pequenas, insista com os alimentos. Eu estava vendo uma pesquisa, eu até já falei isso no canal, na BBC, inglesa, né? Porque tem a BBC do Brasil, a BBC... um documentário falando que você tem que insistir não sei quantas vezes com o alimento até a criança se adaptar. E comigo aconteceu isso. Eu insisti bastante com brócolis.
porque ele é um alimento muito completo. Então eu insisti até o meu filho consumir. Então, a gente não pode desistir, tem que insistir para a introdução do alimento na criança. E quando ela é criança que é importante isso. Porque se você deixar de introduzir na infância, depois ele não vai querer na vida adulta. Você pode pegar uma tabela por internet ou printar qualquer tabela de cardápio e reformular o seu cardápio de acordo com o gosto de cada um. Eu vou estar fazendo o meu cardápio, vou estar mostrando para vocês em um outro vídeo, dando inspiração para vocês. Sempre lembre de colocar o maior número de cor no prato. Evite de comer só carne. Quanto maior a variedade, melhor. Opte também por consumir não só todo dia carne, pode substituir também por ovo, um omelete, é ótimo na refeição. E é um item que eu adoro fazer no jantar, omelete. Aí eu ponho de tudo no omelete, sempre acompanhado de uma saladinha, fica uma delícia. Busque a nossa playlist com preparações de alimentos para a semana. Lá tem vários itens e inspiração para vocês fazerem em casa. Importante também a gente estar colocando nesse cardápio da semana se alguém da casa vai estar um dia sem almoçar em casa ou sem jantar. Vou sair com os meus amigos. Então você risca a tabela da pessoa que vai sair com os amigos ou com uma reunião, sei lá, vai almoçar fora. Risquem para evitar o desperdício. Ou caso você vai almoçar fora ou jantar fora, também é importante retirar aquele almoço ou jantar do cardápio da semana. Isso a gente fica com dúvidas, é normal e natural, mas vai aprendendo e aprimorando a cada dia. Isso tudo depende da prática. Espero ter compartilhado com vocês essas coisas boas, porque tudo que é bom tem que ser compartilhado. Dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, fazerem responder todas as dúvidas. No próximo vídeo estarei compartilhando com vocês equipamentos e itens indispensáveis para o planejamento de compras e cardápios da semana. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.